Quando você consegue ter propósito, você consegue entregar muito valor para o consumidor e você ganha reconhecimento, relevância e, acima de tudo, você faz o seu primeiro dinheiro. Você faz, eu costumo dizer que é o primeiro evento de liquidez que você realmente bota alguns milhões para dentro e você olha para trás e fala, cara, valeu muito a pena. Quando você consegue ter propósito, você consegue entregar muito valor para o consumidor e você ganha reconhecimento, relevância e, acima de tudo, você faz o seu primeiro dinheiro. Você faz, eu costumo dizer que é o primeiro evento de liquidez que você realmente bota alguns milhões para dentro e você olha para trás e fala, cara, valeu muito a pena. Fiquem ligados aí, porque vocês vão viver momentos, eu acho assim, começar pelo alto assim, é muito fácil, tá? Ó. A gente já chegou aqui, ó, pousando aqui, né, num Citation aí, etc. Mas chegar aqui é que o pessoal para poucos. E tem muita pressa, né, galera? Exatamente. Tem muita, não é então, assim, eu pretendo passar aqui receita de bolo, Vilela, assim, muito simples, que fizeram a diferença na minha vida, que me propiciaram, né, chegar até aqui, ser hoje um Shark Tank, né, poder estar mudando a vida das pessoas, poder estar aqui levando exemplos com uma receita muito simples, que é a que eu vou tentar passar para todos os nossos web espectadores. Porque hoje. Uma pessoa bem sucedida num negócio, ela não ajuda só a família dela, ela ajuda todas as famílias e dá emprego e movimenta o país. É uma coisa muito legal, né? E assim, já para começar a provocação, Vilela, que eu acho que é um tema que a gente vai discorrer bastante hoje aqui, porque é muito, para mim é muito focal, que é o seguinte. A maioria dos jovens, principalmente da periferia, e aqui eu falo jovens, mas isso vale para a meia idade também, vale para 30, 35, porque também está com o envelhecimento da população, a possibilidade da gente poder viver mais tempo. Naturalmente as pessoas estão podendo começar mais tarde, elas podem fazer sucesso, fazer sua primeira empresa com 35, 40, 45 anos, não tem idade. Mas eu falo muito jovens porque pela falta de educação que a gente tem nesse país, os nossos jovens, eles não têm esperança. E eles não têm esperança porque eles não acreditam neles próprios. Eles não acreditam que eles podem trabalhar, construir um projeto de vida, ter foco. E aí eu falo, ficar, ou seja, se manter na disciplina naquilo que ele se propôs a fazer, para em 19 anos, como eu vou contar daqui a pouco com detalhes, 19 anos para pegar o primeiro cheque de alguns milhões da mão e poder falar, poxa, agora eu posso realmente dizer que eu tô resolvido na minha primeira fase. Entendi. Né? Então eu acho que é um pouco do que eu quero deixar de mensagem. E a mensagem é o seguinte, é possível sim, você jovem, mudar o status quo da sua vida. Você pode sair de uma situação adversa, e aqui eu já vou entrar direto. Meu pai era pedreiro, minha mãe era dona de casa, nasci em Cafelândia, morando em Lins com 3 anos de idade, 5 anos, 6 anos fui para escola pública e lembro como se fosse hoje minha mãe me levando de mãos dadas com a minha lancheirinha para a escola do pré-primário e pré-primário e depois da primeira série, né, do ensino fundamental, ensino básico, que eram 8 anos, hoje são 9 anos. E ali eu comecei uma jornada, né, já sendo, não me recordo exatamente, mas as notas do meu currículo, sempre as melhores notas. Eu já era o melhor aluno em sala de aula, desde sempre. Com 12, 13 anos de idade, por iniciativa da minha mãe, provavelmente pelas dificuldades que a família vivia, a gente morava numa comunidade ali, um bairro em formação na cidade, e a gente morava num barraco de 2 cômodos. E isso eu tenho lembranças, banheiro fora de casa, e minha mãe lavava roupa numa tábua, ela chamava de batedor de roupa, alguma coisa, né? Não tinha um tanque, era uma tábua, e ali ela batia roupa, lavava roupa. Imagina, meu pai pedreiro, roupa pesada, claro, né? E era um tambor, aquele tambor de 200 litros, se eu não me engano. Então a água aqui para ir lavando essas roupas. Então assim, e o esgoto era a céu aberto. Então imagina você. E o banheiro era uma fossa, né? E o banheiro em cima, fora de casa. Enfim, dá para imaginar, né? Não havia esgoto, não havia nenhuma infraestrutura, né? Então a gente realmente vivia numa situação assim extremamente
difícil, né? Cara, né? E que é o retrato de muitos brasileiros hoje ainda, né? Enfim, isso é realmente terrível, né? Mas colocando foco, eu comecei ali a sonhar, eu comecei ali a entender que através do trabalho eu poderia modificar esse status quo meu e da minha família. Isso uma coisa veio de você? Então, essa é uma coisa que eu fui buscar insights nessa juventude, dessa infância, na verdade, já ali entrando na juventude, e eu fui ver que eu acordava às 5 da manhã e começava a construir cenários. Então eu via, meu avô era muito trabalhador. Plantava café, plantava arroz e saía para vender porco, para vender queijo, para vender galinha, e ia para a cidade mascatear. Então, aquele olhar que vinha do avô para o meu pai, trabalhador também, me trouxe esse perfil muito trabalhador, né? Muito dedicado. Já estava na raiz da família, de acordar muito cedo, de se entregar, de dormir cedo. Um pouco da característica do interior também, né? E principalmente nas fazendas, né? No interior do Brasil. Pegava algodão, né? Que machuca muito. Colher algodão. Meu avô, enfim, fazia muito isso. E aí, era olha normal só, as crianças acompanharem naquela época? Muito. E eu cheguei com 13 anos, eu começo a vender coxinha. Eu acho que eu me tornei rapidamente o melhor vendedor de coxinha que Lins teve na história, né? Olha só! Não teve outro vendedor de coxinha. E as pessoas perguntam, mas como é que você tangibiliza isso? Difícil alguém comprar um Fusquinha 1962 naquela época, trazendo para os dias de hoje, era como comprar um carro hoje de 20, 30 mil reais. E eu juntar esse dinheiro... O quê? De 20, 30 mil reais, juntar esse dinheiro comprando... Com a venda de coxinha. Então eu fazia 3 viagens na parte da tarde, trazendo para o mundo de hoje, a gente fosse falar uma linguagem aqui empresarial, eu criei a rota para distribuir, eu percebi onde estava a necessidade, a dor do consumidor, onde ele tinha... Sem saber de termo nenhum. E você sabe onde estava, onde eu descobri a dor desse consumidor? Eram os pedreiros, eram os pintores, os eletricistas, encanadores das obras de Lins que estavam em construção, 2 bairros novos que estavam em construção. Eu chegava 2h30, eles tinham almoçado 11 da manhã, eles já estavam varados de fome. E era o momento que eu chegava para fazer a alimentação deles, mas as coxinhas que a minha mãe fazia também eram... tem essa também, assim, o produto maravilhosa, tem que ser bom. Ingredientes de primeira, carne moída de qualidade. Então assim, cara, eles comiam aquilo assim, eles devoravam. E eu voltava para casa, minha mãe já estava preparando outra cesta, eu voltava... Uma cesta? Uma cesta atrás de uma Monarch Monareta. Uma Monarch Monareta, aquela pequenininha. Sei, aquela dobrável vermelha. Ou não, essa minha era Monareta normal. E pequenininha, né? Enfim, e ali eu dava 3 viagens de 200 salgados mais ou menos. Então vendia 600 salgados. E o pessoal pagando com dinheiro vivo. Mas eu dava uma colher de chá. Naquela época eu usava a cadernetinha, né? Então, e anotando. E eu passava no sábado de manhã, porque todas essas obras pagavam semanalmente. Entendi. Então no sábado eles recebiam. Então eu passava no sábado para receber. E nesse momento eu fazia então a receita ali, o recebimento da semana. Mas como você percebeu essa chance? Foi por acaso? Vilela, de novo, né? Tem um misto, tem um insight do avô que mascateava, tem a minha mãe que estava buscando essa necessidade. Eu não consigo, obviamente, eu não consegui trazer na minha memória se aquela foi uma iniciativa minha. Entendi. Mas acho que foi uma iniciativa muito coletiva da família, etc. Sentindo a necessidade... Deve dar para vender lá, né? De trazer uma renda para a família.